gente. Boa noite, boa noite. A gente vai começar a nossa apresentação em 20 minutos. Vocês podem ficar à vontade, servir um pouquinho. A gente precisa desse tempo para ser uma contagem regressiva, porque vai estar passando ao vivo também numa live, tá bom? Mas sintam-se em casa, sintam-se à vontade. Vocês são muito bem-vindos. E daqui a 20 minutos a gente começa, tá bom? Obrigado.
começando? Gente, boa noite, boa noite. Podem ir finalizando de se servir, tranquilo. A gente vai começando devagarinho. Pode ver as luzes. Essa aqui pode tirar também. É. Boa noite novamente. Pode testar? Fica bom aí? Testa sim. Se ficar bom para lá. Tudo bem. Gente, boa noite novamente. Vamos começando, tá bom? Podem ir finalizando de comer o prato. E aos poucos a gente vai se acomodando. Queria, antes de tudo, agradecer a todos os presentes. Meu nome é Adailton, sou sócio fundador da DUI. É com grande prazer que a gente realizou esse evento para acolhê-los, para que a gente ficasse um pouco mais perto, porque eu acho que é muito importante sentir essa proximidade. Vocês terem um rosto, terem um nome por trás de uma empresa, e que vocês saibam que podem contar com a gente em todo instante, né? Esse evento é justamente para isso, a gente se aproximar, vocês entenderem cada passo que a gente está dando, né? A gente falou um pouco em termos de valorização daquilo que vocês adquiriram, porque todo investimento, toda compra de um imóvel é um grande investimento, tanto na confiança com a construtora, como na intenção de ter um bem-estar, de ter também um retorno financeiro. Então, aqui a gente vai dar uma passada um pouco em cada ponto desse e ir um pouco além, tá bom? Vamos começando, né? Tá. A gente, nesse momento também, foi aqui muito bem lembrado, a gente está ao vivo na live, né? Então, todos que estão acompanhando também remotamente, muito obrigado pelo interesse. E vamos lá, tá bom? Sejam bem-vindos. Quando a gente primeiro usa o ouse viver, no sentido de ratificar que a DUI veio aqui com o intuito de fazer algo diferente. A gente não veio fazer o mais do mesmo, né? Desde o modelo de compra até tudo aquilo que existe dentro dos empreendimentos, a gente quer fazer a diferença, né? A gente quer atingir todos os pontos de um alto padrão. Claro que a jornada é longa, tem muito ponto de melhoria, mas esse é o nosso objetivo. Então, quando a gente fala de um investimento inteligente, é um investimento financeiro, é um investimento no bem-estar, como eu falei anteriormente, é um investimento na confiança, e aí por diante. Quem é a DUI? Esse é um ponto muito importante, né? A DUI é uma empresa genuinamente pernambucana, por mais que eu seja sócio e sou baiano, mas é uma empresa genuinamente pernambucana, uma empresa que traz esse regionalismo e respeita isso em todos os aspectos, né? Desde uma equipe maravilhosa que, inclusive, preparou esse espaço de uma forma muito cuidadosa. Parabéns a todo o nosso pessoal de produção, de marketing. Então, é uma empresa pernambucana. Muita gente no início perguntou, mas e esses jogadores que estão por trás, né? Eles são meramente investidores na compra de terreno junto com a empresa, né? Toda a empresa ela está lastreada numa capacidade técnica notória. Temos ali nossas cabeças pensantes da engenharia, temos pessoas do nosso comercial, temos pessoas do jurídico. Então, é uma empresa genuinamente pernambucana que chegou há pouco tempo, porém já tem nos seus CPFs muita história aqui em solo pernambucano e em solo nordestino. A gente entende que ser referência não é apenas em vender mais. A gente quer essa proximidade com vocês,
a gente quer, e aí vocês vão entender no longo da apresentação, quer fazer a diferença realmente com todos que participam do ciclo da incorporação da construção. Esse ponto é muito importante, né, que fala que a gente atua de forma 360 graus. Quando eu falei lá no início que a gente quer fazer a diferença, a gente não quer apenas conceber um produto, conceber um projeto, empreender, construir e sair. A DUI é uma empresa que, juntamente com todo o seu grupo, ele vai permanecer no imóvel construído por nós mesmos por muito tempo, eu diria para sempre. Por quê? Porque o condomínio, em parcerias com empresas consolidadas, empresas com grande experiência no ramo, vai ser direcionado conosco, né? Todos os serviços que a gente se propõe a fazer, quem vai ser responsável somos nós. Não é apenas uma compra de terreno, uma incorporação e a gente sai. A gente permanece junto com vocês por todo sempre, eu diria. Por isso que eu falo para muitos de vocês que eu tive a honra de sentar para negociar uma unidade, eu falo realmente que a gente vai ser vizinho por muito tempo, né? Esse slide aqui é muito importante para ser uma espécie de resumo, né? O que é que a DUI fez até então? Que eu acho que é um ponto importante. A gente tem clientes aqui de empreendimentos diversos, né? E tem muitos também que já investiram em mais de um empreendimento. E aqui é uma espécie de resumo, eu diria que é o raio-x do que a DUI produziu nesses quase 3 anos de história desde o seu nascimento aqui em solo pernambucano. Aí são os lançamentos de 2021 a 2022, eu diria até início de 2023, a gente lançou um VGV de 1,7 bilhão e a gente já vendeu mais de 81% dos imóveis que a gente lançou, o que é um marco, eu diria, muito importante, mas não diria muita coisa se nós fôssemos uma empresa endividada, né? O nosso modelo de negócio, que é muito importante salientar para vocês, é um modelo de negócio que tem 0 dívida bancária, né? Isso é muito importante a gente salientar, tem 0 dívida bancária e todos os empreendimentos já foram repassados para a Caixa Econômica Federal, o que é um outro ponto muito importante para aquele investidor que, desde o início, como vocês, acreditaram na gente. Esse é um ponto fundamental e a gente queria ressaltar, tanto na capacidade que a gente já lançou, transformando a DUI entre as 5 maiores empresas em termos de VGV lançado do Brasil e uma das que mais venderam, porque, incrivelmente, mesmo chegando aí apenas 2 anos e pouco, né, do seu primeiro lançamento, tem mais de 81% de unidades vendidas. O que é um ponto interessante que eu sempre falei para as pessoas que eu tive a oportunidade de conversar, né? Temos 81% efetivamente vendidos e que a gente tem ainda uma decisão interna de ficar, de repente, com mais 10% para a própria empresa, para que a gente possa vender no final. Por quê? Porque a gente acredita no nosso produto, a gente sabe que o nosso produto, se comparado com os outros produtos das regiões nas quais a gente empreende, vão ter diferenciais que vai fazer com que ele ganhe ainda mais notoriedade em termos de preço, em termos de valorização. Então, esses são pontos muito importantes e a questão da Caixa a gente vai ratificar um pouco mais ali adiante. A gente tem, neste momento, e aí eu vejo ali Serapião, vejo ali Henrique Suassuna, Givalgo deve estar por aí, Moacir, André, nosso sócio que capitaneia aí essa parte de engenharia. É muito metro quadrado, mas graças a Deus tudo muito bem direcionado financeiramente, em termos técnicos, pela nossa equipe. Estamos falando aí de 470 mil metros quadrados em construção. E esse é o número de clientes que até então nós temos. É importante salientar que esse número de clientes não significa o número de unidades vendidas, porque temos aí eu preciso só confirmar com o nosso pessoal de atendimento ao cliente, salvo engano, mais de 30% dos nossos clientes já compraram mais do que uma unidade.
Então, se a gente fizer o cálculo na ponta do lápis mesmo, estamos falando aí de mais de 2.000 unidades vendidas, o que é um número, eu diria, muito expressivo. E esse número aqui, né, quando a gente fala de 78% de aceitação nas nossas pesquisas de satisfação, é um número também muito relevante, né? Para quem não está conseguindo ver, vou vir aqui um pouco para lateralmente. É um número muito importante, até porque a média, segundo o Rodrigo, nosso líder do atendimento, a média das incorporadoras tem algo em torno de 53% de satisfação. Quando a gente traz esse número, significa que a gente realmente está tendo um nível de aceitação que significa que indicaria para uma outra pessoa amiga, o que para a gente também traz muito orgulho esse número. E aí eu vou falar um pouco do nosso modelo de negócio, né? Como vocês já sabem, né? Esse modelo inovador fez com que a DUI pudesse lançar o VGV que lançou em tão pouco tempo, né? Importante salientar que a gente chama esse tipo de financiamento como financiamento inteligente. Por quê? Porque é bom para o comprador, porque ele naturalmente ele consegue surfar com o índice de valorização do seu imóvel até o final. É muito bom para a empresa, para a construtora, né? Neste momento, vocês viram ali um número de aproximadamente 470 mil metros quadrados em construção. Significa que, neste exato momento, a gente já investiu e está investindo mais de 600 milhões de reais em construção. E que, com esse sistema de financiamento inteligente, a gente não tem oscilação econômica, ou seja, não tem distrato. Mesmo com mudança de presidente, a gente não sofre porque não existe o distrato e a gente tem garantido da Caixa Econômica Federal, sem ter endividamento, e que isso é muito importante, todo o recurso necessário para construir até o seu fim. Mais do que isso, a Caixa é o nosso sócio majoritário, né? A gente é auditado mensalmente, toda a obra é auditada, toda a parte jurídica é auditada, a parte ambiental, a parte financeira, a qualidade da nossa construção, todas as nossas obras são auditadas pela Caixa Econômica Federal, que neste país é o maior órgão de engenharia, né? Maior órgão de engenharia que pode existir. Então, isso traz, tanto para a construtora como para o cliente, uma tranquilidade, porque você tem a certeza que dentro daqueles 36 meses que temos para construir, será construído, né? Então, isso é muito importante e relevante, por isso que a gente chama de financiamento inteligente. É bom para o comprador, porque você efetivamente compra o imóvel que vai ser entregue. Todo o resto é promessa, né? É muito bom para a construtora, como eu falei, a gente tem muito custo de obra já garantido, então passa inverno, passa verão, a gente continua dormindo tranquilo. É muito bom para a Caixa também, porque tem acesso a vocês que são excelentes clientes e que aumenta aí a carteira de clientes da Caixa Econômica Federal. E a Caixa Singular, como vocês sabem, é a nossa Caixa que nos apoia em todos os sentidos falando e que fez com que, naturalmente, a DUI tivesse essa ascensão racional, porém, muito impressionante, graças, mais uma vez, a vocês. Então, aí a gente fala um pouco desse nosso 360 graus, né? A gente não só incorpora, a gente não só constrói, a gente faz toda a gestão da operação, inclusive pós a entrega do seu apartamento. Isso significa o quê, Adailton? Significa que, sim, a gente vai ser vizinho durante muito tempo, quiçá durante toda a eternidade, porque a gente quer ficar com as nossas unidades também, para que em alguns empreendimentos a gente possa explorar toda essa capacidade de rentabilidade que tem um imóvel de praia nesse litoral pernambucano, que por mais que eu seja baiano, eu posso dizer que é um dos mais bonitos do Brasil. Então, a capacidade de rentabilizar o seu imóvel também vai ser possível fazer junto conosco, com a empresa do nosso grupo, que a gente vai falar um pouco mais ali na frente. Por quê? Porque a gente quer a satisfação do cliente em todos os sentidos. A gente quer a comodidade, que para um empreendimento de praia significa você não precisar nem ir no mercado antes de chegar na sua unidade, porque lá você vai encontrar tudo aquilo que você precisa. Se você quiser colocar para rentabilizar a sua unidade, você não vai precisar fazer check-in, se preocupar com manutenção, com absolutamente nada. A gente vai, naturalmente, ter empresas e pessoas capacitadas
para que faça esse serviço e vocês realmente fiquem, eu diria, gozando de uma rentabilidade, praticamente de uma renda passiva, que pode, inclusive, colaborar no pagamento do seu imóvel, porque você só vai começar a amortizar no momento da entrega do empreendimento. Então, isso é muito importante. A Sintestay é a empresa do grupo que vai fazer essa gestão dos aluguéis, e no momento oportuno a gente vai poder falar um pouco mais dessa empresa. Então, a DUI é uma empresa que não só incorpora, não só constrói, é uma empresa que busca gerenciar o apartamento e os desejos e as dores dos nossos clientes a partir do momento da compra, e não se interrompe na sua entrega, e sim a partir daquele momento também. Então, a Sintestay é a empresa do grupo que está sendo formada, tecnologia já inserida, profissionais já contratados, para que ela fique ali de stand-by e que possa atendê-los nesse tocante de rentabilizar da melhor forma o seu imóvel. E eu diria que, diferentemente de algumas empresas do ramo, a gente vai ter uma condição, eu diria, ainda mais interessante. Mais à frente a gente fala um pouco, tá? Mas mais interessante porque, em termos de marketing, a gente tem uma rede de relacionamento, tanto na área do futebol, como na área de outros esportes, como na área do entretenimento, muito grande, que vai poder potencializar sem ter o custo que outras empresas teriam, porque são pessoas que são amigos, são pessoas que estão no nosso dia a dia, são pessoas que vão poder potencializar o empreendimento de vocês. E aí, nos mínimos detalhes, né? Se alguém comprou aqui o Cais, por exemplo, se alguém comprou aqui o Naturê, se alguém comprou o Costa Azul, você vai ver que no nosso empreendimento, vai ter sempre a marca do nosso empreendimento em todos os mínimos detalhes, né? De uma toalha até um quadro. Você vai ver a marca do nosso empreendimento em todos os lugares, para que ele possa ser cada vez mais lembrado, exaltado, ainda mais do que a incorporadora, né? Cada empreendimento é um filho, é um organismo vivo que vai ser valorizado nos mínimos detalhes. Então, isso, eu diria, também é um diferencial para que a gente possa entregar além de uma construção, e sim um empreendimento com alma, né? A gente fala internamente que não vamos ter lazer, vamos ter entretenimento dentro do nosso empreendimento. E aí a gente fala um pouco do processo de administração que a Sinta ela vai fazer, né? Ela é uma administradora especializada em imóveis de temporada, né? Vai fazer a gestão do imóvel desde a compra, a rotina de manutenção e atendimento, repito, para que o cliente tenha a melhor experiência. Imagine você, num sábado à tarde, você tem uma unidade que está alocada, você tendo que resolver um problema de luz que está dando na unidade que você comprou. É uma experiência negativa, né? Imagina você se preocupar com o check-in ou check-out de suas unidades. É uma experiência complexa. É efetivamente um business, que aí vocês vão poder terceirizar com uma empresa que é 100% ligada a vocês desde a concepção desta relação. E aí tudo isso vai ser feito através de um aplicativo personalizado para a utilização dos serviços. E é importante salientar que as áreas comuns também vão ser geridas pelos aplicativos, né? Se eu quero reservar uma quadra de beach tênis, vou dar um exemplo, em algum empreendimento, se eu quero reservar um lugar para fazer um jantar para a família, se eu quero contratar uma diarista, se eu quero contratar um chefe de cozinha, tudo isso vocês vão ter a melhor tecnologia da época, né? Porque a gente não pode falar em tecnologia no momento em que tudo muda tão rapidamente, né? A gente não tem como fixar exatamente o que vai ser cada empreendimento, porque o tempo ele vai andando e a tecnologia se desenvolvendo. Mas tenham a certeza que no momento aprazado vocês vão ser, eu diria, vão receber a melhor tecnologia que existe. Além do metro quadrado. É uma coisa que a gente defende muito internamente, porque quando a gente fala de empreendimento de praia, a gente primeiro tem que fazer aí uma releitura, né? Existe a segunda residência, que é aquele empreendimento que te proporciona ir de vez em quando, e você goza um final de semana ou um período do ano lá.
E existe opção de residência. Os empreendimentos da DUI são opção de residência. Por quê? Porque você consegue ter, primeiro que são praias próximas, são praias praticamente urbanas, né? Quando a gente fala de Muro Alto, se eu quiser dormir em Muro Alto, eu vou chegar saindo agora, que são 8 horas, eu chego antes das 9 horas. Então, é uma praia urbana, é muito próximo. Eu tenho a opção, inclusive, de morar lá, assim como eu já fiz, né? É uma questão que eu mesmo vim ao chegar aqui em Recife, fiquei morando durante alguns meses em Muro Alto. Você pode morar em Muro Alto e trabalhar tanto lá, como eventualmente ter que vir aqui em Recife e você trabalhar, né? Então, esse tipo de opção de residência, assim como Carneiros, que talvez não dê para você ir e vir todo dia, mas você ter a condição de permanecer lá, sobretudo nesse momento de home office, da tecnologia avançada, você tem que ter algo além do metro quadrado, né? O que é que eu estou querendo dizer com isso? A DUI investe tanto na sua área de lazer, mas tanto que, sobretudo no ambiente de praia, o lugar que você mais utiliza é fora do seu apartamento. Então, fora do seu apartamento, nos nossos empreendimentos, você vai ter tudo o que você precisa, do lazer, entretenimento, infantil, juvenil, adulto. Então, a gente fala que os nossos empreendimentos, a gente busca, né, cada dia melhorar isso. Ele vai além do metro quadrado da sua área privativa, né? Ele tem que ser computado o metro quadrado de todo o empreendimento, porque a gente faz um desenvolvimento muito acurado de cada parte dos nossos projetos. E aí está só reforçando aquilo que eu disse há pouco, que a gente foca, aí é uma imagem belíssima do cais, né? Inclusive, se eu pudesse morar no cais, eu ficaria entre a Torre 5 e a 7, que tem justamente essa parte aí, que é um lago artificial, um ambiente de yoga na frente da academia, enfim, é um ambiente que você tem um bem-estar, né? Sobretudo porque o cais, assim como vários outros empreendimentos nossos, tem um semi-enterrado, em que não existe circulação de carro no térreo, então é todo pró-residência e lazer. Então, isso é um diferencial muito grande numa área que não tem esse tipo de empreendimento. A gente pode pensar em serviço, que essa é uma imagem belíssima do Praia Exclusive, um dos nossos empreendimentos de Muro Alto. Entretenimento, que aí, inclusive, é uma das imagens preferidas do meu filho, que tem 8 anos. Ele se imagina aí brincando na Alameda Mundo Mágico do Naturê. Experiência, né? Aí é o Passeio do Mar, no nosso último lançamento em Carneiro, no Vila Carneiros, o Costa Azul e Costa do Mar. É o que a gente preza, né? É o que eu falei, muitas opções de lazer. A gente sempre se reinventa, né? Bruna, que é a nossa líder ali de projeto, ela se desafia a cada projeto que a gente faz para que a gente possa, cada dia, a cada momento, a gente se surpreender. E aí a gente fala um pouco da valorização do imóvel. Eu queria fazer uma observação que eu acho que é muito importante. Quando a gente faz um investimento financeiro, tem 3 situações que a gente se atém, que são muito importantes. Primeiro, o tempo que aquele investimento ele vai ter. Segundo, o risco que eu estou correndo. E terceiro, a rentabilidade dele, né? Como eu falei anteriormente, no modelo financiamento inteligente, que é o financiamento na planta da Caixa Econômica Federal, como a gente tem um risco totalmente dirimido, eu já dou um check em um dos pontos que são muito importantes, né? Porque eu não tenho risco de não receber a minha unidade, ou seja, o risco está dirimido. Quando eu penso no tempo, a gente tem os 36 meses da Caixa Econômica Federal, que naturalmente a gente vai sempre tentar antecipar, mas a gente tem uns 36 meses para construir. Como eu falei, a gente é auditado a cada mês, a cada momento, em todos os sentidos pela Caixa Econômica Federal. Então, essa questão do tempo, ele já está meio que pré-determinado, né? E quando a gente fala em rentabilidade, é um outro ponto nessa tríade de análise de um bom investimento, que a gente tem que falar para que vocês possam mensurar quão importante é comprar o quanto antes o empreendimento da DUI. Por 2 motivos. Porque sempre a gente larga, mesmo tendo todos esses diferenciais, com um preço muito mais, eu diria, o custo-benefício muito mais atrativo do que o mercado, vocês vão entender que a nossa valorização é sempre muito maior, ou seja, quanto antes eu comprar um DUI, melhor é, né?
E a questão do risco dirimido junto com a rentabilidade que é real, né? Observe que, geralmente, um imóvel de praia ele tem uma rentabilidade algo em torno de 15% a 20%. Porém, no outro modelo, que eu diria que até então era padrão do mercado, com a incidência de juros compostos através do INCC, digamos que você compra um empreendimento de 1 milhão, você paga 30, 70, o seu 70 volta a ser 100 lá no final, né? Então, os 30% que, eventualmente, você poderia ter de rentabilidade, o que é que acontece? É corroído com o tempo, né? O tempo não joga a seu favor, ao contrário do financiamento inteligente. O financiamento inteligente, o tempo joga a seu favor, porque ao invés de você desembolsar mais dinheiro, o seu dinheiro está rendendo. E o que é que acontece? Você consegue surfar com a real valorização do seu imóvel. Ou seja, a rentabilidade ela é maior, com risco menor, num tempo que aí a gente tem padrão de mercado e que a gente está estudando, é importante salientar, contratando cada vez mais inteligência para que a gente possa ter mais eficiência na nossa construção e conseguir entregar cada vez mais um tempo menor, na medida do possível, com mais, para que esse investimento ele possa ser ainda mais, não inteligente, porém eficiente, né? Esses pontos são muito importantes. Então, a gente tem aí a praia de Muro Alto. Quando a gente analisa o mercado, né, a gente verifica que nos últimos 12 meses teve uma valorização de 18,56%, e os empreendimentos DUI tiveram, como média, teve empreendimentos que teve até 40% de valorização, teve empreendimentos e unidades que teve mais de 40% de valorização nos últimos 12 meses, né? Então, isso é muito interessante. Então, estamos falando aí de uma média de 31%, o que é um número hiper satisfatório, né? Quando a gente vai para a Praia de Carneiros, o preço do metro quadrado lá, houve uma valorização do mercado de 13%, de mais de 13%, e a gente ultrapassou a casa dos 23% nos últimos 12 meses. Repito, uma coisa é você ter uma valorização dentro do modelo que a gente vende, outra coisa é você ter uma valorização no outro tipo de financiamento. Por quê? Porque esses 13% pode estar sendo corroído justamente pelo índice de correção que está incidindo sobre o remanescente que você tem ali a ser financiado lá na frente. Então, esses números são muito importantes para assegurar para vocês uma tranquilidade de que foi sim um ótimo investimento que vocês estão fazendo junto conosco. E aí a gente fala um pouco, né? Esse evento também é para isso, para que vocês entendam os próximos passos da DUI, né? A gente está nesse momento com um olhar realmente muito forte para Carneiros. A gente entende ali que é uma praia das mais desejadas do Brasil. E, incrivelmente, nosso número de clientes, estamos falando aí de mais de 35% dos nossos clientes de Carneiros compraram sem estar em Pernambuco, né? Porque ou estão fora do Brasil ou estão em outras regiões do Brasil. É um número muito interessante. Ou seja, o Brasil tem um olhar para Carneiros totalmente, eu diria, convencido que é uma das melhores praias do Brasil. E a gente tem que ter esse cuidado, né? Eu que sou da Bahia, talvez até por esse meu olhar de baiano, quando eu chego em Carneiros, quando eu chego em Muro Alto, eu fico realmente extasiado. Vocês têm que saber que vocês têm uma pérola dentro do estado de vocês, que hoje eu já posso chamar também de nosso, né? Então, Carneiros para a gente um local que a gente está investindo muito, tanto tempo como recursos da empresa, né? Carneiros é um lugar que incrivelmente isso, né? Não tem leito suficiente para abrigar os seus turistas, né? 44,5% dos turistas de Carneiros se hospedam em Ipojuca. É um número que é extremamente expressivo, porque tem uma praia belíssima, tem uma adesão muito grande, porém não tem leito de qualidade para abrigar o seu turista passante. Então, é intitulado como turismo passante, esse turismo de Carneiros. A ocupação média anual de 50% na Praia de Carneiros, o que é um número que tem uma justificativa nesse outro número que eu trouxe aqui anteriormente, né? A vida náutica, como vocês sabem tão bem quanto eu, é muito intensa.
tem poucas opções de lazer pós-praia. Esse ponto é muito interessante, né? Você tem algum tipo de lazer até às 17 horas, mas depois das 17 horas, cada um tem que voltar para sua casa, tomar o seu banho, jantar e dormir para a próxima praia, né? O que a gente vai tentar mudar um pouco essa tendência a partir de agora. Então, é uma das mais belas praias e das mais procuradas do Brasil. Tem uma alta demanda turística e poucas opções de hospedagem. Fica a apenas 1 hora e 20 minutos do aeroporto de Recife e fica a apenas 1 hora do futuro aeroporto, que inclusive as obras estão fluindo muito bem, de Maragogi, né? Então, com isso tudo, a gente, inquieto que somos, né? A DUI é um organismo vivo, né? A André, que é nosso sócio, adora que eu fale isso. É um organismo vivo, a gente não para, a gente é inquieto, a gente quer sempre surpreender. A gente teve a ideia de criar um ecossistema de entretenimento exclusivo para os clientes do de Carneiros. Seria o quê? É o que eu acabei de falar. Depois das 17 horas, não temos nada o que fazer, eu diria, de socializar em Carneiros, né? Aqui a gente teve já o lançamento do Numar. Quem é cliente Numar, muito obrigado mais uma vez pela adesão. É um empreendimento que teve 99% de venda, faltam, salvo engano, 2 unidades apenas, né? A gente teve o lançamento do Vila Carneiros, dividido em Costa Azul e Costa do Mar. Os percentuais, eu já não sei qual é qual, mas um está cerca de 85% e outro cerca de 89% vendido, o que é realmente um número muito expressivo. E tem o nosso próximo lançamento, que é o Boulevard, que a gente vai falar rapidamente, só para vocês entenderem que está por vir ali na frente. E esses pins, né, que estão em vermelho, são os lugares que ou a gente já anunciou que vai construir uma vila, né, uma vila gastronômica de esportes, como Vila Carneiros. Não sei se vocês estão ao corrente, mas a gente vai ter o centro da vila, que vão ter mais de 5 opções gastronômicas. Vamos ter muita opção de esporte, com campo de futebol, com quadra de areia, né, de beach tênis, beach soccer, futevôlei, vôlei de praia, várias coisas, assim como um empório muito grande, né? Ali, naquele pin, é onde será o centro da vila do Vila Carneiros. E esses 2 outros pins, que é algo que a gente inquietamente pensou para oferecer para o nosso cliente a melhor experiência, a gente vai construir mais 2 outras vilas, que vão ser complementares. E aí eu gosto de ressaltar isso, porque é o seguinte: 1 hectare, e aí temos aí alguns mestres do mercado imobiliário que eu consigo ver aqui, 1 hectare na Praia de Carneiros está valendo algo em torno de 10 milhões, né? Algo em torno de 10 milhões quando é beira-mar. A gente vai imobilizar cerca de 3 hectares para que a gente possa fazer vilas gastronômicas e de entretenimento que serão exclusivas para os clientes da DUI. E aí é importante salientar que vão ser espaços muito bem pensados. Inclusive, a gente vai abrir a possibilidade de vocês falarem algumas dores que vocês sentem para que a gente possa implantar dentro dessas vilas, né? E aí a gente vai ter todo tipo de cozinha, né? Sem exagerar. Mas a gente vai ter cozinha japonesa, italiana, vamos ter hambúrguer, por mais que eu seja vegano, vamos ter também opções veganas, quem é vegano também será muito bem-vindo. A gente vai ter comida mediterrânea, vamos ter um café que vai tocar um jazz, vamos ter vários tipos de cozinha, vários tipos de lazeres, para que o nosso cliente, aí eu digo com todo orgulho, unicamente os nossos clientes possam gozar de vida após as 17 horas. Isso aí é um marco que a gente fez internamente, né? Vida após a vida da praia. O que é que o cliente DUI faz depois das 17 horas, depois das 18 horas? Vão ter tantas opções que eu acho que vai ser até um pouco complicador, como tem hoje o Netflix, né? Tanta opção de filme que a gente acha que não tem filme para a gente assistir. Isso vai ser o cliente DUI na nossa Carneiros. Então, reforçando, é um investimento que a gente faz em prol da satisfação e do bem-estar do nosso próprio cliente.
e tudo vai ser gerido, interligado, vai ter sistema de shuttle car, né? Carros que você consegue reservar por aplicativo para que saia de um empreendimento, vá para o outro. Eu diria que é uma mini cidade interligada, mas é só quem vai ter acesso são as pessoas que compram os nossos empreendimentos, o que é uma marca registrada nossa, querer sempre dar para o cliente algo diferenciado que o mercado dá, e pasmem, num metro quadrado super interessante. Inclusive, a partir de hoje, os clientes que já compraram uma unidade DUI, todo lançamento a gente vai abrir a possibilidade de vocês comprarem num preço ainda mais interessante do que vocês compraram até então. Então, vamos ter, claro que esse não é o nosso objetivo, mas vamos ter condições absurdamente interessantes para vocês, para estarem junto com a gente na jornada como um todo, à medida do possível. Então, aí a gente vai falar brevemente do nosso próximo DUI na Praia de Carneiros, né? Que, como eu falei anteriormente, é um cenário que está cada vez mais valorizado e atraente. Não à toa nós estamos investindo muitos recursos para oferecer para vocês os melhores produtos. E aí a gente passa rapidamente a marca do nosso próximo lançamento, nosso próximo filho, né, criado com tanto carinho e amor. Aí a gente tem apenas a fachada, né? A gente salienta que esse evento não é para falar tanto do Boulevard, mas para vocês terem informações em primeira mão desse nosso próximo empreendimento. Observe que vão ter os traços característicos dos nossos produtos, né? Vocês observam bastante piscina, bastante vidro. Tem ali o rooftop, que para a gente foi assustadoramente rápida a venda dos nossos rooftops do Costa Azul, do Costa do Mar. A força de venda perguntou, vocês têm mais rooftop? Infelizmente não temos, ou felizmente não temos mais, né? Tudo fluiu muito bem. Aí teremos unidades de estúdio, 2 quartos, 3 quartos. A força de venda se encarregará em passar para vocês mais detalhes, assim como uma condição super especial que a gente vai ter exclusiva para os clientes DUI. E aí a gente fala, talvez, de algo dos mais importantes dessa noite, que é o nosso propósito, né? A gente fala internamente, e aí é bom eu direcionar tanto para os nossos irmãos colaboradores que fazem parte da família DUI, como para vocês também que já fazem parte da família DUI, que o nosso propósito vai além de comprar terreno, incorporar, construir, vender e ir para o próximo empreendimento. A gente tem um propósito, um DNA dentro de casa, que a gente se obriga contratualmente em fazer uma doação dos lucros, como a gente já falou em alguns momentos, e não estamos falando para vender. Estamos falando depois de ter vendido, porque não é um argumento de venda, isso é um argumento para que a gente possa contribuir cada vez mais para a sociedade, devolvendo para a sociedade aquilo que Deus permitiu que nós tivéssemos. E o nosso propósito, ele passa obrigatoriamente por fazer pessoas mais felizes, fazendo a diferença para essas pessoas no dia a dia, né? Vocês vão entender um pouco mais ali adiante. Mas esse é o DNA e esse é o principal chamado que eu gostaria de fazer para vocês nessa noite. A gente tem uma parceria estratégia com o Sistema S e que os nossos pedreiros que moram em Ipojuca, todos eles têm os filhos matriculados no Sistema S, né, no SESI e no Senai. E a gente, mesmo que amanhã esse pedreiro vá para uma outra empresa, o filho dele, por ele ter colaborado ao menos um dia pela DUI e serem os protagonistas desta empresa, porque sem pedreiro, sem construção, a gente vira meramente fabricadores de papéis, né, e de sonhos. Então, pelo fato deles trabalharem um dia na DUI, eles têm o benefício, eu vou continuando, de ter o seu filho, ter o seu filho estudando numa escola do SESI, que vai poder, lá na frente, ou ingressar no mercado de trabalho, né, com a questão do Senai, que capacita essa criança, esse adolescente,
com uma profissão, para que ele saia dali com a condição de já ter uma profissão. O índice de empregabilidade do Senai é de 85%. E olhe que a gente tem uma causa a ser tratada, que mais de 90% das pessoas que moram na periferia são pretas. E eu, como preto, eu tenho que ter um olhar muito cuidadoso para essa nossa população. Por quê? Porque existe uma retificação histórica a ser feita, correto? A gente tem que dar uma oportunidade um pouco maior. Então, a gente tem parceria com o Sistema S e a associação é o veículo do nosso social. A gente hoje tem mais de 250 crianças que estudam no Sistema S. Além disso, a gente tem um centro educacional que eu convido todos a conhecer, lá na Bahia, no município de Entre Rios, na comunidade de Olaria, que são ex-quilombolas, né? E índios, que tem hoje um centro educacional no contraturno escolar, para que eles possam, depois da sua escola, eles aprenderem e se entreterem um pouco mais. Então, isso aqui é muito mais importante para a gente do que ficar falando em novos lançamentos, em novos, porque a gente acredita no capitalismo consciente. A gente não investe apenas para que 2, 3, 5 ou 10 pessoas ganhem mais dinheiro do que a média do que você ganhou nos últimos anos, e sim para que a gente possa colaborar para um fundo de desenvolvimento que a gente está criando, que vai potencializar cada vez mais a condição dos nossos amigos e irmãos periféricos. Então, esse é o nosso DNA. Mais de 2.000 pessoas estão hoje empregadas na DUI, diretas ou indiretamente, e aí por isso que a gente fala que a DUI não pode parar, né? Temos aí agora um vídeo que vai ser mostrado para vocês, antes da gente fazer o encerramento. Todo mundo tem um propósito. Já parou para pensar em qual é o... Todo mundo tem um propósito. Já parou para pensar em qual é o seu? Propósito é aquilo que nos move, que nos inspira, que traz sentido para a nossa existência. O nosso propósito, sem dúvidas, é fazer a diferença na vida das pessoas. E isso começa naqueles que são o nosso alicerce, nas pessoas que fazem da DUI a DUI, que constroem quem nós somos e tudo o que nós entregamos. Queremos marcar a sua história, dar vida aos seus sonhos e ajudar a construir o seu propósito, porque acreditamos que o presente pode transformar o futuro. Essa é a nossa essência. Esse é o legado que queremos deixar. Nós existimos pelas pessoas. É tudo sobre elas. DUI, ouse viver. Só para finalizar, esse é um tema que me faz transpirar, me faz suar. É algo que todo mundo já sabe que mexe muito comigo, né? Conosco, né? Com a família DUI. E por isso que a DUI tem que continuar existindo. E por isso que a gente pede para que vocês participem cada vez mais do nosso dia a dia. E eu não estou falando isso monetariamente. Eu estou falando isso, de repente, incentivando a pessoa que está do seu lado a fazer a diferença na vida de uma outra pessoa. A DUI não vai parar, né? Enquanto todos perguntam, mas como é que eles lançaram 1,7 bilhão em menos de 3 anos e já querem lançar de novo? Graças a Deus, é a empresa que não tem dívida, uma empresa que está 100% em dias, auditada, controlada, gerida, em paz, e vai continuar impactando o mercado imobiliário de Pernambuco. A gente tem mais esse lançamento, a gente pede sempre que ao menos ouçam o que a gente está trazendo para que a gente possa eventualmente permanecer juntos nos próximos lançamentos. Mas a gente tem uma máxima que a gente gostaria de passar para vocês. Eu sempre encerro uma reunião falando:
se tudo que eu falei não fizer sentido, pelo menos uma coisa refletemos, né? Que enquanto tiver uma pessoa passando fome no Brasil, no mundo, não seremos felizes. Enquanto existir uma pessoa passando fome no Brasil, não seremos felizes. A gente tem uma obrigação de compartilhar com a pessoa que hoje é uma paisagem. Na Avenida Boa Viagem, se a gente transita de manhã ou à noite, tem pessoas que são invisíveis. Tem pessoas que a gente chama de drogados. Não são drogados, eles se drogaram pelo nosso desprezo. A DUI, ela não existe para ser uma empresa melhor do que a outra. A DUI existe unicamente para impactar socialmente esse estado, essa região, esse país e cada um de vocês. A gente não está aqui vendendo apartamento. A gente não está aqui vendendo hipocrisia. A gente não está aqui fazendo nenhum tipo de movimento a não ser, independente do que aconteça, amanhã sejamos melhores do que hoje, depois de amanhã, melhores do que amanhã, e assim consequentemente. Por quê? Porque a gente tem um compromisso. A vida ela não é fisiológica. A vida, ela vem por uma lógica, que é, se nós produzimos riqueza que pode aplacar a fome do mundo, quando eu falo fome não é só da matéria que a gente ingere, mas sim da necessidade e carência mental ou social que a gente vive, a gente tem um compromisso um com o outro. Então, a DUI não vai parar. A gente continuará empreendendo, impactando, realizando, comprando, construindo, porque vocês, em um dado momento da existência de vocês, ouviram falar de uma empresa que chegou, por mais que seja pernambucana, chegou fazendo algo diferente e vocês acreditaram. Então, este evento, mais do que nunca, é para dar um muito obrigado a vocês que acreditaram desde lá de trás, quando existia apenas um sonho. E hoje a gente tem mais do que 2.000 colaboradores. Hoje a gente tem mais do que um número expressivo na tela. A gente tem a intenção de transformar o capitalismo selvagem no capitalismo consciente, que significa, sim, buscar o lucro, porém revertê-lo em prol de si próprio, porque senão seria uma hipocrisia, mas, sobretudo, sobremaneira, para as pessoas que trabalham de sol a sol, carregando cimento, fazendo concreto, ralando a mão, né, que são os nossos pedreiros, que são eles que serão os responsáveis por entregar os apartamentos de vocês, não somos nós, porque são eles os protagonistas dessa empresa. Então, muito obrigado. Tudo isso que eu estou falando poderia ser filosofia, se não fosse a crença que um dia vocês tiveram, e graças ao trabalho incrível dos corretores e das imobiliárias, vocês conseguiram chegar até a gente, e a gente não quer deixar que vocês saiam daqui. A gente quer que vocês permaneçam com a DUI, porque a DUI, vocês verão, vai entregar, sim, os melhores empreendimentos desse estado. A gente começa a entregar do final para o início do ano que vem. Podem vir conferir. Né? É com grande prazer que a gente apresentará os melhores empreendimentos desse estado. E, além disso, vocês vão ter a possibilidade de fazer os melhores investimentos e vocês vão ter a oportunidade também de conhecer tudo aquilo que a gente está falando do social, que sem ele não teríamos nenhum tipo de necessidade de coexistir. Então, muito obrigado a vocês, muita gratidão. Os corretores farão contatos com vocês na semana que vem, apresentando conforme for, se vocês quiserem permanecer com a gente em mais uma jornada, em mais um empreendimento que a gente está desenhando com tanto carinho. Então, eles farão contato com vocês com opções de investimento incríveis, caso vocês desejem, mas se não desejarem, serão ainda assim bem-vindos. Esse tipo de evento, ele ocorrerá com muito mais frequência, para que vocês tenham ciência de tudo aquilo que a gente está desenvolvendo. Então, a vocês, aos nossos colaboradores lindos e maravilhosos, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos e obrigado pela presença.